A você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes, muito boa noite, bem-vindo e obrigado por nos acompanhar. Estamos começando Além da Notícia de hoje e o tema é transtornos funcionais. Muitos de nós não fazem a mínima ideia do que é este tema. Pois bem, a introdução diz o seguinte: os transtornos funcionais específicos abrangem um grupo de pessoas que apresentam problemas específicos de aprendizagem escolar, manifestada por dificuldades na aquisição e uso da audição, fala, leitura, escrita ou habilidades matemáticas, não existindo para os mesmos uma explicação evidente. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, por isso temos duas especialistas aqui para conversarem conosco. Isabela Monteiro, fonoaudióloga, mestrada pelo Instituto de Psicologia da UNB, Universidade de Brasília, com o tema envelhecimento auditivo. Também defendeu tese de doutorado pela Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, com o tema Eletrofisiologia aplicada à doença falciforme, e é professora do curso de fonoaudiologia da Uniplan. Também é membro da Associação de Fonoaudiólogas. Bem-vinda, tudo bem? Tudo jóia. Prazer tê-la aqui. Temos também o prazer de receber a Carla Rodrigues, é pedagoga pela Universidade de Brasília, psicopedagoga clínica e institucional, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Atendimento aos Alunos com DEPAC, do Centro de Apoio ao Surdo, CAS-DF, é consultora técnica da Associação de Pais e Alunos com DEPAC. Bem-vinda e boa noite. Boa noite. Bom, estou aqui rodeado de especialistas neste tema. Nos ajudem já a entender. A introdução é isso mesmo? Transtornos funcionais diz respeito a isso? Carla, Isabela, fiquem muito à vontade. Transtornos funcionais específicos, como o nome diz, são os transtornos que a criança não é uma doença, não é uma deficiência, é uma dificuldade que ela tem principalmente na aprendizagem, né? A dificuldade, ela aparece principalmente na escolarização. Dificuldade na leitura, na escrita, na matemática, na atenção e na concentração. Então, são transtornos que causam toda essa dificuldade. Por isso que é tão difícil diagnosticar e perceber. Isso quer dizer que os transtornos específicos, os transtornos funcionais, as pessoas que têm esses transtornos não podem ser consideradas como deficientes. Exatamente, não tem nada em exames, provavelmente são famílias que passam já por uma série de avaliações com neurologista, com psicólogo, enfim, não tem nada no organismo que justifique essa dificuldade. Exatamente pelo nome funcional, está aí, no sentido de utilizar aquela função sem uma lesão aparente. Né? Olha, então a dificuldade está toda aí. Muita gente em casa agora deve estar identificando algo que já viveu ou que está vivendo agora. Vocês estão me dizendo que esses transtornos funcionais, eles se refletem como? Na aquisição e uso da audição, isto é, uma criança ou até uma pessoa já com um pouco mais de idade, ela tem problemas de audição, na fala, não desenvolveu bem a fala, na leitura, na escrita e habilidades matemáticas. Eu conheço uma porção de gente que teve essas dificuldades. Tudo isso é transtorno? Na verdade, com relação a algumas áreas específicas, né, eles recebem nomes diferentes. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade maior para lidar com mais de um som simultaneamente, apesar de ter audição normal. Né? Ou seja, um ambiente como são os ambientes hoje em dia, cada vez mais barulhentos, a pessoa tem dificuldade para se concentrar, para se manter em funcionamento, no caso de estudo, né? Principalmente nessa faixa etária, para apreender determinados conhecimentos por conta de uma questão de não conseguir desfocar aquilo que não é interessante e focar aquilo que é importante naquele momento. Né? Isso daí seria, por exemplo, uma alteração da audição, que não é uma perda auditiva, e sim uma disfunção do processamento auditivo, que a gente chama. Né? Mas isso pode ser também com relação ao processamento visual da informação. Então, aí no caso da leitura vai ser muito mais afetada, troca de letras, dificuldade para associar aquilo que ele está ouvindo à letra que ele tem que escrever, enfim. Né? Então, tem alguns transtornos. Agora, óbvio, tem algumas dificuldades, que são dificuldades pedagógicas, né, de aprendizagem, que a pessoa consegue superar com uma intervenção. Até do próprio professor mesmo, em sala de aula, ele identifica essas dificuldades. Os transtornos funcionais são aqueles que, mesmo com o acompanhamento do professor, não é suficiente, né, aquele momento de sala de aula. Ele precisa de um reforço a mais para superar essa dificuldade. E muitas vezes não supera.
E aí você citou a questão da audição, da leitura, tem ainda a escrita, tem a fala e habilidades matemáticas. Pessoas, por exemplo, que têm dificuldade com números, com matemática, também... Não é aquela dificuldade de matemática, que matemática é uma matéria, né, que é assim, é um impedimento para muita gente, né, mas não é bem essa dificuldade matemática que a gente fala corriqueiramente, não. É na matemática da vida. É o que a gente chama de descalculia mesmo. A pessoa não consegue lidar com números, de uma forma geral, com quantidades, enfim. Há quanto tempo se começou a perceber que isso se tratava de disfunção e que isso não era, por exemplo, o meu filho é burro, meu filho é menos inteligente que outro, ou o meu filho é preguiçoso? Há quanto tempo se descobriu que isso aqui é uma disfunção e que precisa ser tratado e entendido? Dos 5 anos para cá foi que isso veio mesmo, a mídia à tona, né? Mas já tem bastante tempo que isso é estudado, principalmente na Unifesp, na USP, né? Na parte de audiologia de lá. Mas assim, aqui em Brasília, de 5 anos para cá, que isso veio aqui mesmo à tona, os transtornos funcionais. Porque uma criança que tem dislexia, ela pode ter como comorbidade, junto com a dislexia, o próprio déficit de atenção, o TDAH, ela pode ter junto com ela a descalculia. A criança com o DEPAC também pode trazer com ela característica da dislexia, do TDAH, da dislalia. São muito próximos os distúrbios, então a gente não sabe precisar o que a criança tem. Então, como não existe assim uma deficiência que não é clara, então a gente precisa fazer testes comportamentais, né? E percebendo essa dificuldade, a criança precisa de toda uma adequação, né, que vem muito da postura do professor em sala de aula, a forma da família aceitar, a forma de lidar com ela no dia a dia. Então, tudo isso é muito sutil. Se a gente não entende o que é o transtorno, a criança recebe esses rótulos de preguiçosa, de burra, de anta, né? Chega a ter músicas na sala, né, de viver no mundo da lua. Então, são crianças muito discriminadas que sofrem muito bullying. Bom, agora, para identificar isso numa sala de aula ou dentro de casa, naturalmente que os professores e os pais deveriam também ter um conhecimento para isso, porque não é fácil identificar, né? Os professores têm já professores comuns de sala de aula têm esse conhecimento, os pais em casa, eu imagino que não, porque eu, se eu tivesse um filho assim, eu não o teria, estou ouvindo agora pela primeira vez essas coisas. Na verdade, existem crianças preguiçosas, existem crianças que não gostam de ir para a escola e não gostam de estudar. E aí vão ter as dificuldades advindas dessa falta de vontade, né? Agora, independente de existir ou não, o fato dela ter esse tipo de sensação pode já ser um sinal de que, né, esse comportamento de preguiça pode já ser um sinal de que aquela situação é uma situação de aprendizagem muito difícil e que, por isso, ele tem pouca vontade de ir para a escola, já vive na escola, os professores reclamam que fica moadinho no canto, ou então, muito pelo contrário, é aquela criança que não para quieta porque ela não está realmente conseguindo manter a atenção para aquilo e aí ela se dispersa para outras coisas, né? Então, só o fato de não conseguir e não se adequar a um ambiente, por exemplo, de escola, ou mesmo em casa, né, uma criança dispersa, desatenta, que nunca colabora com nada, não atende, tudo, isso já é um sinal de que qualquer pai ou qualquer professor identificaria alguma coisa estranha. Mesmo que seja, por exemplo, um problema emocional que ela está passando e que, por algum motivo, isso está interferindo naquele comportamento em sala de aula, né? Então, no caso, esse teria uma causa específica, emocional, para justificar esse comportamento. Então, o pai desconfiando disso, que a criança está uma criança mais difícil, mais lenta, ou enfim, né, com algum comportamento diferenciado em relação à escola. E o professor também, com esse comportamento diferenciado desse aluno, vai ficar com a pulga atrás da orelha e vai procurar o profissional de saúde para começar a procurar as causas, né? Podem ser encontradas ou não. Aí, no caso dessas crianças que não se encontra uma causa orgânica, porém o comportamento dele evidencia essas dificuldades, ele vai ser alocado aí dentro desse rótulo, né, de transtornos funcionais, que são vários, tem a dislexia, TDAH, enfim, processamento auditivo. Vocês naturalmente são especialistas e teriam uma percepção muito mais aguçada para
para numa sala de 20 ou 30 alunos perceberem qualquer coisa assim. Mas hoje há na formação dos nossos professores esta percepção também, este cuidado para que eles percebam uma característica diferente de uma criança e já digo, aquilo é um transtorno funcional desta natureza. Vocês acham que há hoje na formação dos professores também isso? Aqui em Brasília tem sido assim, realmente iniciou esse trabalho, tem sido referência em todo o estado nacional, né? Nacionalmente, Brasília tem sido referência. Inclusive, o único local que existe sala de apoio para os transtornos funcionais é em Brasília. Né? É um projeto que foi aqui de Brasília, da Secretaria de Educação, os pais se reuniram, reivindicaram e a gente conseguiu esse espaço de atendimento dentro da Secretaria de Educação. Precisa muito de formação continuada para os professores, muitos não estão preparados. O curso que é dado pela Secretaria, no caso, ainda atinge um número menor de professores. As escolas particulares estão muito mal servidas também, então, quer dizer, a gente precisa atender um público muito maior ainda, fazer esse tipo de orientação, dar curso de formação, não só para a escola, como também para os familiares, né? Porque não adianta a criança ter um acompanhamento escolar, um acompanhamento na área de saúde e o pai não saber o que é e lidar com ele no dia a dia. É um atendimento multidisciplinar e interdisciplinar também, então precisa dessa parceria. É muito carente ainda essa área de formação. Esse diagnóstico tardio, quanto atrapalha o desenvolvimento de uma criança e a própria convivência familiar. Você percebe isso que você também lida com a associação de pais e mestres, né? De pais e alunos. Com certeza. Quanto mais cedo fecha o diagnóstico, mais rápido é a reabilitação e a reeducação. Quanto mais tardia é esse diagnóstico, mais difícil fica para reabilitar esse aluno. No caso dos transtornos funcionais, o DEPAC é o único que pode ser totalmente reabilitado. Né? A dislexia não, o TDAH não. Agora, o aluno com DEPAC, se ele tiver um acompanhamento na área de saúde, na área educacional, todo esse apoio, quando ele for refazer o exame, ele pode ter zerado o distúrbio. Então, quanto mais cedo for reabilitada essas habilidades auditivas, essas dificuldades de aprendizagem, toda essa orientação, a criança pode até não ter mais o distúrbio auditivo. Até porque uma coisa importante, o organismo se adapta a tudo, né? Então, se você não faz uma determinada coisa, você não tem uma determinada habilidade, o seu organismo vai arrumar alguma forma de você conseguir atingir aquele mesmo objetivo final sem usar aquela habilidade. Então, quanto mais você faz isso, mais modificações no sistema, mais disfunções associadas você está agregando àquele problema, né? Então, em vez de ter uma via mais fácil de recuperação, você vai ter mais trabalho para poder eliminar todos esses ajustes que o organismo fez para tentar superar aquela dificuldade. Nós estamos falando de transtornos funcionais específicos, mas existe transtorno de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem. Qual a diferença entre esses três? Porque o específico, a gente está tratando dessas causas aqui. Mas quando entra o transtorno da aprendizagem e o distúrbio? Geralmente, dificuldade de aprendizagem são aquelas que são geradas ali no ambiente pedagógico, né? Ou por uma pedagogia mal adotada, um método mal adotado de ensino, falhas de cunho pedagógico. Então, gerou ali uma dificuldade de aprendizagem, né? Que às vezes modifica, tirando a criança, trocando a criança de escola, trocando de professor, mudando a metodologia, essa dificuldade desaparece. O transtorno ou distúrbio tem autores que não diferenciam um do outro, né? Mas o transtorno ou distúrbio é gerado por algo que ele não consegue lidar. Independe da vontade dele. Uma criança que tem dificuldade de aprendizagem na sala de aula, ela tem a dificuldade, mas se o professor dá os recursos, se a gente adequa tudo direitinho, essa criança vai embora. O transtorno ou distúrbio, não. Se ela não tiver todo esse amparo, todo esse acolhimento, tanto da área da saúde quanto da área da educação, ele não vai se adaptar e ele não vai se desenvolver. As dificuldades escolares só vão aumentando, porque não foi gerado de cunho pedagógico, foi gerado por uma dificuldade dele, né? Que é tão difícil ser identificado, porque geralmente essas crianças com transtornos funcionais têm um QI acima da média. São crianças muito inteligentes. Muito espertas. Só que não espertas, só que não conseguem desenvolver. E isso é uma incógnita para os professores. Por que essa criança é tão esperta e não consegue copiar do quadro? Não consegue fazer uma prova sozinho, precisa de um ledor. Então, geralmente, eles acham que a criança está brincando com ele, ou não faz porque não quer, falta de educação dos pais, que os pais não põem esse menino na linha. Porque ele não demonstra toda essa habilidade dele. Mas não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. Né? A gente compara muito quando a gente vai pagar uma conta no banco com código de barras. Né? Se o computador não identifica todas aquelas barras que estão no código de barra, ele não transfere a informação e você não consegue pagar a conta. O que você faz? Vai lá e digita número por número.
É isso que acontece com a criança, por exemplo, que tem DPAC. Ela ouve tudo porque ela não é surda, mas ela não entende tudo, o cérebro não decodifica tudo que chega para ele. A informação chega faltando. Então a professora pode falar bola e ele pode entender bola, pode entender mola, porque a informação chega deficiente. Então, não é porque ele não quer ouvir, escutar. Ele ouviu, mas ele não escutou corretamente. É isso que o professor tem que entender, que os familiares têm que entender. Não depende dele. É uma dificuldade que realmente ele tem de processar e de entender aquilo que ele ouviu. Eu vou brincar com algo sério que você acabou de dizer. Eu já não consigo digitar aquele tanto de númerozinhos lá no... É número demais e nunca dá certo. Sempre está faltando um. Sempre está faltando um ou está sobrando. Tem pais que falam a mesma coisa e vai 1, 2, 3, 1, 2, 3, eles fazem marcações, né? Cada um tem uma técnica. Gente, nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco eu vou trazer aqui o depoimento de uma mãe que tem um filho e ela mesma diz assim, olha, preguiçoso, distraído, desinteressado, enrolão, manhoso e diferente. Foram alguns dos adjetivos atribuídos ao filho da professora Mônica Aviani, que daqui a pouco a gente vai conhecer a história depois do intervalo.